Ontem a gente viu o modelo de Drude para os dielétricos e a gente encontrava uma equação, né? A equação de máximo no material fica igual, né? Que é a equação que é obtida no caso de condutores. 0 e mais 0 x de ômega del E del. A única diferença é essa constante G, que é a condutividade, e a constante dielétrica. E no caso do dielétrico, né, é o G de ômega é igual a N e quadrado, ômega ao quadrado, dividido por N quadrado, ômega 2 menos 0 ao quadrado, vezes ao quadrado, mais E2 ômega 2. E depois, quando a gente resolve o campo elétrico, né, ele vai, o campo elétrico dentro do dielétrico, vai ficar alguma coisa também parecida, da mesma forma que o caso anterior. Vai ficar E0 e a menos beta y, cosseno de ky menos ômega t mais uma fase. E a diferença aqui é que o beta é ligado com o G, portanto vai ter um valor diferente. O beta é igual a de 0G ômega dividido por 2K. Então o beta que diz quanto que a onda é atenuada no dielétrico. No caso dos condutores, esse beta era relativamente grande para qualquer frequência. Naquela tabela lá na apostila, a gente vê aí que mesmo frequências baixas, como frequência de rádio de ondas médias, penetram uma fração de milímetro no metal, né? Eu comentei a frequência de televisão, que é uma centena de megahertz, penetra alguns microns somente. Aqui acontece uma coisa bem diferente. Primeiro que aqui aparece na expressão por G, aparece esse ômega 0. O ômega 0 ao quadrado é a constante de Mola entre lá, que é a constante que une o elétron no átomo, na molécula, dividido pela massa do elétron. Em geral, esse número aqui é grande, né? Isso aqui é da ordem de 10 a 14, 10 a 15 radianos por segundo. Portanto, corresponde a frequências na faixa da luz visível, né? 10 a 14 e 10 a 15 Hz. Então, o que acontece? Ondas de rádio, ondas de televisão, micro-ondas, né? Micro-ondas vai ter, deixa eu ver aqui, deve ser 10 a 12. Infravermelho é 10 a 12. Micro-ondas é 10 a 11. Então, se eu pego ômega 0, eu coloco 10 a 14. E aqui eu coloco 10 a 11. Esse 10 a 11 ao quadrado, comparado com 10 a 14, posso jogar fora. Então, isso aqui vai ficar ômega 0 ao quadrado, é 10 a 30. Então, esse G é muito pequenininho. Portanto, G é pequenininho, beta é desprezível. Então, por isso que ondas de televisão, ondas de rádio penetram na nossa casa, a onda do celular, né? O celular é basicamente micro-ondas, quase micro-ondas. Quase não é atenuado, isso tudo entra sem problema. Já quando eu vou para a faixa do visível, ômega fica próximo de ômega 0 e esse número aqui fica pequeno. Então, o G vai ficar grande. Tem esse B também, né? O B, no caso de dielétricos, no caso de condutores, são elétrons livres e esse B está ligado ao atrito de colisão de elétrons com outros elétrons, então transforma a energia da onda em calor.
No caso de elétrico, os elétrons não têm elétron livre, então esse B está associado de uma maneira aí meio não muito rigorosa com a onda transferindo energia para os elétrons atômicos, esse elétron atômico mudando de estado eletrônico e depois voltando para o estado e reemitido a onda. Quando o elétron volta, ele pode emitir ondas de frequência bem menor do que ele absorveu. Ele absorveu um tanto assim, né? E quando ele vai emitir, ele emite um monte de coisas menores, por exemplo. Então essas coisas menores podem ser infravermelho, que acaba sendo distribuído pela rede cristalina. Então acaba virando calor também, né? Ou pode ser que ele emite uma cor emite uma cor padrão, como nesse caso aqui. Aí o caso é muito complicado, quer dizer, saber exatamente o que acontece, precisaria estudar profundamente a estrutura das coisas. E tem alguns casos, né, que, por exemplo, a estrutura atômica a estrutura do material é tão específica que precisa ter luz de uma frequência muito alta para você conseguir tirar algum elétron do lugar. Então a luz visível não consegue ceder energia para o elétron. Esse caso, o B bom, nesse caso o B seria zero, né? Seria zero porque você não consegue fazer. Então o que acontece? Provavelmente o ômega zero também está fora da faixa do visível, certo? O ômega zero ou está para muito para baixo ou muito para cima. De modo que isso aqui é zero, porque não existe como transferir. Esse número que é grande, porque o ômega zero está fora da faixa do visível. Então esse G é pequeno, não tem absorção, não tem atenuação e não tem transferência de energia para o meio. Então é meio transparente. Tá? A transparência é a combinação de um monte de coisa. Então, enfim, o que acontece exatamente não dá para a gente ter uma ideia específica sem a estrutura do material. Bom, hoje nós vamos ver uma outra coisa que são vários capítulos. Daqui para frente é basicamente isso. É pegar esse resultado e aplicar num caso mais geral. Quer dizer, aqui eu estou chegando onda luminosa num meio, que é o ar, né, e vai passar para um outro meio que é a madeira da mesa, né. Na janela tem onda luminosa que bate e passa para o vidro, assim por diante. Então eu vou querer fazer o que a ótica geométrica faz, mas em termos do comportamento das ondas. Então se eu tenho uma interface, aqui é o meio 2, aqui é o meio 1, por exemplo, o ar e o vidro, o ar, a água, o ar e a mesa, né? Eu tenho aqui uma onda incidente, um campo elétrico incidente, campo elétrico refletido, e aqui o campo elétrico transmitido. O transmitido ele pode ser absorvido nessa mesa, ou pode ser refratado, no caso do vidro, não importa, ele é o que passa para o outro lado. E cada um desses campos são campos dentro de um meio, né? Isso aqui pode ser um metal, por exemplo, isso aqui é um dielétrico. Aqui o que acontece quando a onda passa por um dielétrico e encontra uma placa de metal embaixo. Então eu tenho dois meios, eu sei como escrever os campos, tanto no meio dielétrico quanto no meio condutor, e aí posso ver quais são as propriedades desses campos. Antes, tem um capítulo que é sobre notação. A gente tem usado uma coisa muito simples, que é sempre onda vindo na direção Y, por exemplo. Mas quando eu vou fazer interface, eu posso estar interessado numa onda que chega inclinada, reflete e vai para uma outra direção. Então eu preciso aprender a escrever essas ondas em uma direção arbitrária. A gente já fez isso, a ideia aqui é só sintetizar e ampliar um pouquinho as coisas.
Primeiro, a equação de onda. A equação de onda, ela tem, no caso geral, é uma equação em 3 dimensões. Eu tenho uma função f, qualquer que é a função de onda, d2f de x2, mais del2f del y2, del2f del z2, menos 1 sobre z quadrado, del2f del t2, isso é igual a zero. Essa é a equação tradicional de uma onda qualquer, não precisa ser eletromagnética. Essa aqui é a equação. Como dá trabalho escrever essas equações, os teóricos que escrevem isso muitas vezes acabam achando uma maneira simplificada de escrever, né? Por exemplo, eles escrevem assim, ó, del2x corresponde a del2 del x2. Ao invés de escrever del2 del x2, você escreve del2x. Então, nessa maneira mais compacta, a equação de onda em 3 dimensões ficaria assim, ó, del2x f mais del2 yf del 2z f menos 1 sobre v quadrado del 2t f igual a zero. Economiza um pouco de tempo. Essa é a notação que vai ser usada nos capítulos seguintes da apostila. Depois tem esse conjunto de derivados aqui. Ele pode ser escrito em termos de um operador que é chamado Laplaciano. Laplaciano, que basicamente é o divergente dos produtos escalar com ele mesmo, né? Del 2 del x2 mais del 2 del y2 del 2 del z2. Isso é chamado um operador. Ele não é uma grandeza calculável. Eu não posso calcular isso para x igual a coisa. Ele não tem sentido nenhum até que eu aplique ele em alguma coisa. Se eu faço del nabla 2 de f, né? Então agora eu estou multiplicando esse negócio aqui por f. Multiplicar por f significa ter aquele negócio em cima. Então essa seria outra maneira compacta de representar a equação de onda, que seria então nabla 2 de f menos 1 sobre v quadrado del e del t igual a zero. Como eu disse, a gente vai usar a apostila usando essa outra notação. Bom, a outra coisa não é derivada segunda de f? Del f ao quadrado? Ao quadrado, exato, desculpa. Del t2. Del 2f, del t2. Obrigado. A gente já sabe também que a solução geral da equação de onda, né, vai ser uma função x, y, z, t, né, que pode ser sempre escrito na forma a mais f mais. Desculpe, para não escrever tanta coisa, né, vamos pegar agora caso particular, né, que é uma onda propaganda na direção do eixo z. Aqui seria o eixo z. Então, nesse caso, o f é um f de z de t, portanto, a derivada em relação a x vai dar zero, porque o f não depende de x, a de z também, a de y também. Então a equação de onda ficaria del 2z f menos 1 sobre v quadrado del 2t de f igual a zero. E o f pode ser escrito então sempre, seria uma f de z e t, como sendo um a mais f mais de z menos vt mais um a menos f menos de v mais z. E f é uma função qualquer. Então f mais significa uma onda que se propaga na direção de z crescente, ou seja, com uma velocidade
positiva. E o F menos, o F menos, que é uma função de V mais ET, corresponde então a uma onda no sentido oposto. Depois, se eu considero ainda uma onda que se propaga dessa forma, a gente chama de onda plana. É plana porque a amplitude, o valor da função é o mesmo para qualquer valor de x e de y, ele só varia com z e com o tempo. Qualquer valor de x e y, a função não depende de x e y, então é o mesmo. Então é um plano, né? Um plano infinito que está se movimentando na direção do eixo z. Eu posso considerar um caso mais simples, que é uma onda plana, né? Onda plana. A plana, então, é uma viagem numa direção fixa, não precisa ser necessariamente na direção adiante. E monocromática. Cromo está relacionado com cor, monocromática é uma única cor, mas nessa aplicação, monocromática não precisa ser em luz, pode ser uma onda de rádio de uma frequência alta. Então, nesse caso, essa função f de z de t, então toma a forma de cosseno kz menos ômega t menos i mais a menos cosseno de kz mais ômega t menos o φ menos. Φ menos e φ mais são duas fases. Então essa propaga na direção do eixo z crescente e essa na direção contrária. E a gente viu que nessas aulas anteriores é sempre conveniente jogar fora essa fase. Quando eu tenho uma fase extra, extrair, separar a parte da onda em si e a fase. Então a gente fez muitas vezes, escreveu cosseno de kz mais ou menos ômega t menos φ, aqui ou mais ou φ menos, considerando conectado. Isso aqui é cosseno de kz mais ou menos ômega t, cosseno de φ, ou φ mais ou φ menos, aqui fica menos ou mais, cosseno de kz desculpe, o que é mais, né? Eu estou fazendo... não, desculpe, aqui é menos. Né? É A menos B. Não, então aqui o sinal é de mais. Kz mais ou menos ômega t vezes... Desculpe, seno. Né? Seno vezes seno de φ. Mais um. Esse sinal de mais ou menos não importa aqui, porque ele é o A, né? Então isso aqui é A menos B. A menos B vai ser cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Bom, e depois, agora eu queria escrever uma onda plana, né, que está propagando numa direção, não muda com o tempo, uma reta, mas que é uma direção qualquer. Eu tenho aqui x, y e z, os versores I, J, K. Eu tenho uma direção qualquer aqui, que é dada pelo versorzinho N. E eu quero escrever uma onda plana, monocromática, propagando na direção de N. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir o que a gente chama de vetor de onda. Esse K que aparece aqui no cosseno, na onda plana, monocromática, é o que a gente chama número de onda. O K que aparece aqui,
é 2π sobre lambda. 2π sobre comprimento de onda. Eu posso definir um vetor de onda, que é um vetor k, que tem módulo igual ao número de onda e tem direção igual à direção de propagação. O módulo do vetor k é o número de onda. Então veja, se eu tenho uma onda propagando na direção de z, na direção z, o vetor k é igual a k, que vai ficar k na direção k. Essas duas coisas são diferentes. Esse é um k no de onda, esse é o k é o versor no eixo z. E o que é o kz que aparece ali, né? Kz é a mesma coisa que o vetor k, o produto escalar, com o vetor r. Isso aqui vai ser k vezes o versor k, e o r vai ser xi mais yj mais ek. O produto escalar de versor k com i e com j dá zero, só sobra o produto escalar dele por ele mesmo, que vai dar 1. Isso aqui vai ficar então k vezes z. Então não é difícil ver que no caso geral, a função de onda, f de r t, vai ser alguma coisa como, agora pegando só uma onda propagando numa dada direção, vai ser um A cosseno de k escalar r menos ômega t menos, onde o k aqui é aquele, o k é um vetor que tem o módulo k e a direção n, que é uma direção qualquer na qual tem a onda se propagando. Na onda que vai interessar para a gente, né? A onda que vai interessar para a gente não é solução dessa equação, mas é a solução da equação de onda no meio, e aparece aquele termo da derivada primeira, e vai aparecer então na função f, né? Ou no campo elétrico, no caso da onda eletromagnética, vai aparecer o f, f de r dele, vai aparecer aquele termo e a menos beta. Vamos fazer primeiro a onda na direção y, como a gente fazia nas demonstrações anteriores. E aqui vai ser cosseno de ky menos ômega t. Vou fazer a fase zero só para... Então aqui eu sei, né, como transformar isso para um caso de uma onda que se propaga numa direção qualquer. Eu defino o vetor k e faço k escalar r. Mas eu tenho aqui também. Vejam, aqui é beta na direção y. A onda vai ficando fraca na direção que ela está se propagando. Então aqui também, quando eu tiver uma onda propagando numa direção qualquer, ela vai diminuindo quanto mais ela anda dentro do meio. Então, não é fácil de ver que aqui no caso eu posso escrever assim, A e a menos beta dividido por K. E aqui eu coloco K escalar R. Cosseno de K escalar R menos ômega t. Isso aqui seria então F de R de t. É uma onda se propagando dentro de um material numa direção que é dada pelo vetor K. Então ela atenua na direção que ela está propagando. Uma outra coisa interessante é o seguinte: cosseno é uma função que aparece bastante quando você fala de ondas, porque oscilações e cosseno são próximos, mas ele não é muito palatável do ponto de vista matemático. Você deriva o cosseno, ele vira um seno, né?
se tira a fase, aparece a soma de um seno e um cosseno. Não é nada trivial, mas quando você vai fazendo coisa muito complicada, isso vai atrapalhando. Então tem um truque matemático que se faz, é muito usado, não só em ondas, mas em uma série de situações na solução de equação diferencial, que é o seguinte. Bom, a gente sabe, eu estou tratando de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são campos elétricos magnéticos oscilando. Campo elétrico é uma grandeza física, então ela tem que ser representada por uma função real. Então, as funções de ondas que aparecem na física tem que ser reais. A mecânica quântica é outra história, que aparece lá uma função de onda, mas aquela função de onda você não dá para medir diretamente, não tem, lá pode ser complexo. Mas eu tenho a seguinte coisa, eu sei que E elevado a I θ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Essa é uma função complexa, mas a parte real dela é a parte que eu gosto. Então, tem esse procedimento, é basicamente o seguinte: eu pego a equação que eu tenho que resolver para o caso físico. Essa equação vai ter resultados reais, é o campo que aparece lá real, etc. E eu passo isso para um plano complexo. Quer dizer, eu somo, em vez de usar cosseno de kx menos ωt, né, eu vou usar E elevado a I kx menos ωt. Resolvo tudo, e depois, quando eu tenho a solução, eu pego a parte real. Então, esse é o truque que chama-se passar, estender para o plano completo. Então, vamos ver como é que a gente faz no caso de onda. Eu vou pegar essa função aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver, essa daqui, né? Que é a função real, e vou passar, eu vou definir um f tortinho assim, bom, é de y e t, de qualquer forma, mas agora ele, desculpe, não vou fazer com esse f, não vou fazer um outro f, eu vou fazer o f sem a parte de absorção, né? Eu vou pegar primeiro, depois eu vou incluir, vou pegar um f de y e t, que é um a cosseno de ky menos ωt menos ωt. Então, agora, passando para o plano complexo, eu tenho uma função f, y e t, que é o mesmo a real, e aqui eu troco por E elevado a I, ky menos ωt menos φ. De modo que a parte real desse f torto aqui é igual ao f real. Bom, isso, vamos ver um exemplo, ver como é que isso ajuda na solução das equações. Nos casos simples que a gente viu, não vai fazer muita diferença. Casos mais complicados fazem bastante diferença. Por exemplo, na equação do dielétrico, em que a gente via o deslocamento do elétron na posição que ele está em equilíbrio, devido à interação com o campo elétrico, era assim, né? M de 2S dt2 mais B ds dt mais KS é igual a menos E estrela cosseno de KY menos ωt menos aquele, desculpe. O campo é esse daqui, mas a gente está vendo numa posição y0, então a gente juntou tudo y0 com φ e escreveu isso como sendo ωt menos aquele φ estrela. É isso aqui, uma equação real, tudo deslocamento é real, campo elétrico aqui é real,
Mas então eu vou fazer essa transformação para o plano complexo. O campo E de T, eu vou transformar em E estrela E elevado a I ômega T menos Φ estrela. E o S de T, eu vou escrever também numa forma complexa. O S vai ser alguma coisa, né, do tipo A E elevado a I ômega T menos Φ estrela mais um delta. Agora, se eu coloco isso na equação, derivar exponencial é muito mais fácil, né? Então, por exemplo, o ds de t vai ficar I ômega vezes o próprio S. Né? I ômega vezes A E elevado a I ômega t, etc. É o próprio S. A derivada segunda vai ser I ômega vezes a derivada do S. Então vai dar I ômega ao quadrado, que é menos ômega ao quadrado vezes o próprio S. Então eu derivo e não tem mais nada, o S continua lá do mesmo jeito. Agora, se eu toco isso na equação, eu vou ter menos N ômega 2S, depois eu tenho mais I ômega BS mais KS é igual a menos E asterístico, E elevado a I ômega T menos Φ asterístico. Agora veja, o S contém esse delta, né? Separar o delta da função é trivial, não é que nem seno de A mais B, isso aqui basta fazer o produto, né? Duas coisas. Então, o S eu posso escrever assim, ó, A E elevado a I ômega T menos Φ estrela vezes E elevado a delta, aí delta. Pronto. Separei o termo que no caso de seno e cosseno dava bastante trabalho. Agora eu coloco S em evidência aqui, né? E vou ficar com... Primeiro eu vou trocar o sinal, né? Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais. Então eu vou ter M ômega 2 menos K menos I ômega B. Tudo isso que multiplica A E elevado a I ômega T menos Φ asterístico vezes E elevado a I delta. Esses são os três termos. Isso daqui, menos isso e menos isso. Isso daqui é real, isso é K, e o K é real. Então eu juntei os dois aqui, para lembrar que os dois são reais. Isso aqui vai ser igual a E asterístico, E elevado a I, ômega T menos Φ. Pronto, não teve seno virando cosseno, eu posso cancelar direto isso. Né? Simplificou muita coisa, porque antes eu tinha um seno, tinha um cosseno, tinha que juntar os termos do seno. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho M ômega 2 menos K menos I ômega B, A E elevado a I delta é igual a E vezes Z. E vezes Z é real. Aqui eu tenho, olha, um número complexo vezes um número imaginário. Esse número complexo, né, eu posso escrever como sendo A menos I vezes B. A é a parte real, B é a parte imaginária. Então a gente sabe que A menos IB pode ser escrito como sendo o módulo dessa coisa, que é raiz quadrada
de A2 mais B2, vezes E elevado a menos I vezes θ. O sinal de menos aqui, porque tem menos aqui. E θ é tal que tangente de θ é V sobre A. Então eu posso escrever esse primeiro membro aqui, né? Esse primeiro membro, eu posso escrever como sendo raiz quadrada de M ômega 2 menos K ao quadrado, mais B2 ômega 2, isso é o módulo do número real, vezes E elevado a menos Iθ. O Iθ é onde θ é dado arco tangente B sobre A. Isso tudo vezes A, né? O A eu vou pôr para cá, e vezes E elevado a I delta. Isso aqui é igual a E isso. E a menos Iθ vezes E elevado a I delta, isso tudo é E elevado a I delta menos θ. Agora veja, essa parte aqui é real. O segundo membro é real. A única maneira desse resultado dar certo significa que isso aqui tem que ser 1. Não é? Tem que ser real. A única maneira desse negócio ser real é θ igual a delta. Então eu sei aqui, já descobri aqui qual que é o tangente, qual é o valor de delta, que é uma coisa que a gente obviamente descobriu também fazendo a solução do jeito que fizemos nas aulas anteriores. Né? Tangente de delta, tangente de θ é igual a tangente de delta, portanto tangente de delta vai ser B, que é ômega B, dividido por A, que é M, ômega 2 menos K. Então isso é igual a 1. A vezes essa raiz é igual a isso daqui, portanto A vai ser igual a E estrela, dividido por essa raiz quadrada. M ômega 2, desculpe, isso menos K ao quadrado, mais B2 ômega 2. É a mesma solução que a gente teve, só que usando esse formalismo de passar para o plano complexo. E o S, a gente usou uma função complexa, basta pegar a parte real, que vai dar o A cosseno de ômega t menos φ estrela mais delta, como a gente teve antes. Vamos fazer um outro exemplo, que é o seguinte. Eu vou partir agora da equação de onda. A equação de onda que a gente encontrou, a partir das equações de Maxwell, era d2y dy2, vou escrever do jeito formal aqui, dy2 menos 1 sobre v ao quadrado. A gente sabe que a velocidade, o inverso da velocidade é o produto da μ vezes z. O μ é o próprio μ0, e aqui eu tenho aquele epsilon que depende da frequência. Delta 2e delta 2. E agora, como é no meio, eu tenho aquele termo que depende da condutividade, depende do G, né? Que é o μ0 G de ômega vezes del E del T. Essa equação de onda no meio material, essa equação tanto serve para o metal quanto para o dielétrico, né? A única coisa é que o G de ômega e o epsilon de ômega tem uma forma no caso do dielétrico e outra forma no caso dos metais. Ok. Então, na aula passada, o que a gente fez foi sugerir que a solução E de YT, eu não vou usar a notação vetorial, porque o E é um vetor
em módulo E e tem a direção de K, por exemplo. Então, supondo que a direção da polarização da onda é vertical. O módulo vai ser igual a E0, E a menos beta y, cosseno de KY menos ômega t mais θ. Então agora o que a gente vai fazer é passar para o plano complexo. Vou passar para o plano complexo. Isso aqui vai passar para um E YT igual a E0, E a menos beta Y, e aqui vai ficar E elevado a I, KY menos ômega t mais θ. Agora tem um produto de exponenciais aqui, só que essa aqui é real e essa aqui é o expoente imaginário. Mas eu posso reescrever isso da seguinte forma: isso aqui é E0, E elevado a I, aqui eu vou escrever, olha, KY menos, K menos I beta vezes I menos ômega t mais θ. Isso aqui vai ficar E elevado a I KY, que é o que tinha lá, e depois vai ficar E elevado a I vezes I da menos 1, com opa, é mais, né? Mais. I vezes I da menos 1, então vai dar o menos beta Y que tinha aqui. Agora, esse número que multiplica aqui o Y é um número complexo. Eu vou chamar ele de kappa. Kappa é igual a K mais I beta. Então, a onda pode ser escrita como E0, E elevado a I, kappa Y menos ômega t mais I. Simplificou a notação e vai simplificar agora quando eu colocar essas coisas na equação diferencial. Então, por exemplo, se eu derivo esse E em relação a Y, derivado em relação a Y vai ficar I kappa vezes o próprio E. I kappa Y desce e vai dar isso aqui. Se eu faço agora a derivada segunda, E em relação a Y, Y2, é a derivada disso, é só derivar o E de novo. Então vai ficar um I ao quadrado, kappa ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então eu tenho menos kappa ao quadrado vezes o próprio E. Agora, em relação ao tempo, del, o quadro está muito lindo, del E, del T, vai ficar, agora tem que derivar em relação a ômega, a T, vai aparecer menos ômega vezes I, menos I ômega vezes o próprio tempo E. Agora eu derivo de novo, del E, del 2E, del T2, então vai aparecer de novo um menos de ômega. Então, I com I vai dar um menos 1, menos com menos vai dar mais, vai dar menos ômega ao quadrado, vezes o próprio I. Vai dar menos de ômega vezes menos de ômega. Então vai dar mais e 2 ômega 2. E 2 é menos 1, volta o sinal de menos. Então, substituindo nessa equação, eu vou ter derivada segunda, menos kappa ao quadrado vezes E, menos μ0 epsilon, derivada segunda em relação ao tempo. Então vai dar, eu tenho um outro menos aqui, vai dar mais, vai aparecer um ômega ao quadrado aqui vezes E. Isso aqui é igual a μ0 vezes G, vezes a derivada primeira, que é igual a I, esse I eu vou pôr aqui no começo, I ômega E. O G e o epsilon dependem de ômega, não estou colocando explicitamente.
Agora, esse K vai voltar à parte real e parte imaginária. Então, isso aqui vai ser menos K mais I beta ao quadrado. O E cancela. O E cancela. Mais Mi0 epsilon ômega 2 é igual a I Mi0 G ômega. Esse quadrado vai ficar, quadrado do primeiro é K ao quadrado, depois quadrado do segundo vai dar menos beta ao quadrado, porque é beta ao quadrado vezes I ao quadrado, menos 1, e depois tem mais 2I beta K, mais 0 epsilon ômega ao quadrado é igual a I Mi0 G. Agora eu vou pôr tudo que é imaginário de um lado, tudo que é real do outro. Então vai ficar menos K2 menos beta 2 mais Mi0 epsilon ômega ao quadrado é igual a I que multiplica Mi0 G ômega, isso passa para lá, fica positivo, né? Tem um sinal de menos. 2 beta K. Aqui, olha, eu esqueci. Aqui tinha um sinal de menos, tá vendo? A derivada, o segundo membro da equação, né, que é Mi0 G vezes a derivada tem um sinal de menos aqui que eu esqueci. Né? Isso aqui é menos. Então aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de menos. Agora eu tenho uma coisa real é igual a uma coisa imaginária. Só pode acontecer se essas coisas forem nulas. A única situação de que uma coisa imaginária é uma real são iguais é quando o módulo de cada uma é zero. Então eu tenho que isso daqui deve ser igual a zero, portanto eu tenho que K2 menos beta 2 tem que ser igual a Mi0 epsilon de ômega vezes ômega ao quadrado, que é o resultado que a gente tinha encontrado. Né? Lembra, se epsilon é zero, K é igual a beta, se epsilon é positivo, o K é maior que beta, então a onda oscila, assim por diante. Isso aqui tem que ser igual a zero, então eu tenho que 2K beta é igual a Mi0 G, é um G de ômega, vezes 1. Também é o resultado que eu tinha obtido. Então, simplifica trocar seno e cosseno por exponencial na hora de fazer a derivada. É muito mais simples, na hora de separar a fase, é também muito mais simples. Ok, então essa é a, digamos assim, variedade de notações que vão simplificar a nossa, enfim, simplifica a matemática aí no tratamento de ondas, principalmente quando a coisa ficar complicada. Quando a coisa é simples, não tem tanta vantagem, mas vale a pena aprender o método. Agora nós vamos então ver aplicar o que a gente viu nos capítulos passados, né? Usar um pouco dessa notação que a gente viu agora, no caso de uma onda que vai atravessar uma interface entre dois meios. Né? A onda vem de dentro de um meio e passa para o outro meio. Esse meio não importa o que é. Aqui eu vou chamar meio 1 e aqui o meio 2. Então, a onda vem por aqui. Aqui é o que a gente chama de interface. A interface eu vou considerar como sendo um plano. Um plano dentro em um meio e outro meio. O ar é vidro, o ar é água, assim por diante. Então aqui eu tenho uma onda incidente. Aqui eu tenho o campo elétrico incidente. Depois eu tenho a onda refletida. Aqui o campo elétrico refletido. E aqui eu tenho a onda transmitida. Campo elétrico transmitido.
Então, no meio 2 eu tenho o E transmitido, e no meio 1 eu tenho uma superposição do campo, a soma do campo incidente com o campo refletido. Em todos os casos, vejam, a direção das propagações das ondas, cada uma dessas tem uma direção diferente. Então eu vou ter que usar aquela notação que a gente pediu, que eu vou escrever o campo E como sendo o campo E, que depende de R e de T, vai ser o E0, que é a amplitude, E elevado a menos beta sobre K, K escalar R, vezes, agora, cosseno de K escalar R menos ômega T mais. Essa é a forma geral do campo elétrico, nos vários casos que a gente tem. A mesma coisa com o B, né? O B é uma coisa parecida, né? O B de RT vai ser igual a D0 E elevado a menos beta sobre K, K escalar R, vezes cosseno de K escalar R menos ômega T mais φ mais um eta. Lembra? O campo B tem mais uma diferencinha de fase. Ok, agora vamos escrever essas expressões para o campo incidente, refletido e transmitido. Em princípio, né, certamente estão meio diferentes, né? O beta aqui vai ser diferente do beta aqui. O K aqui vai ser diferente do K aqui. E assim por diante. O ômega também é diferente. Então nós vamos escrever esses parâmetros da onda com um índice, né, que vai ser incidente, refletido e transmitido. Então, o campo elétrico incidente T vai ser E0I. Deixa eu ver só se a anotação. Não vou pôr esse E0, vou chamar de EI, tá? EI, E elevado a menos beta I sobre KI vezes KI escalar R. Vetor de onda KI tem módulo igual a KI e a direção é igual à direção de incidência da onda. E aqui vai ser cosseno de KI escalar R menos ômega T. A onda incidente eu vou escolher com a fase 0, né, para simplificar a coisa. As outras não posso fazer a mesma coisa. Então, se essa vem assim, a onda refletida, campo elétrico que depende de R e de T, vai ser igual a ER vezes E elevado a menos beta R sobre KR, KR escalar R, cosseno de KR escalar R menos ômega T mais φ. Tem uma certa diferença de fase entre os que vai. E finalmente o ET transmitido de R de T é igual a ER E a menos beta R sobre KR. Aqui eu tenho KT, E transmitido, tudo aqui. E KT escalar R vezes cosseno de KT escalar R menos ômega T mais uma fase que eu vou usar aqui como apostila faz, a letra gama maiúscula. Professor, esse R vai ser igual para todos eles? Hã? Esse R vai ser igual para todos eles?
O R vai ser igual a quê? Porque ele está igual em todas as equações. Ele está igual em todas as equações aí, que está multiplicando o K. Não tem nenhum índice, ele é assim. Mas... Não, R é o vetor posição. Sim. Então é uma variável. R é, né? O R é igual a x I mais YJ mais ZK. É claro que, por exemplo, né, se eu coloco aqui um sistema de referência aqui, o EI vai ser 0 para R correspondente àquela outra parte. Isso não está implícito na equação. Mas não importa. Agora veja o seguinte, né? O meio incidente e o meio da onda refletida é o mesmo. Certo? Portanto, o KI é igual ao KR e o beta-I é igual ao beta-R. Lembra, o K tem uma expressão complicada, raiz quadrada de μ0 vezes ômega, raiz quadrada de epsilon, blá, blá, blá. É uma expressão complicada, mas é o mesmo, porque é tudo no mesmo meio. Só precisa tomar cuidado porque o módulo do K é igual, mas o vetor não, né? Porque a direção é diferente. Esse vem para cá, esse vem para cá. Agora eu vou escrever o seguinte, né? Quer dizer, o campo resultante. No meio 1, eu vou chamar de E1 é igual ao campo resultante no meio 1. O E1 de RT é igual a EI mais ER. E2 é o campo resultante no meio 2. Desculpe, o ET. Né? ET desculpe, E2. Né? E2. Isso aqui é igual ao ET. No meio 2 só tem o campo, a onda transmitida. São campos elétricos. Tenho tudo que eu escrevi aqui para o campo elétrico, eu teria que escrever uma expressão similar para o campo magnético correspondente. Também eu tenho o campo magnético resultante na região 1 e na região 2. Todos esses campos têm que obedecer a equação de Maxwell em todo lugar do espaço. Então agora a gente vai obrigar esses campos a obedecer a equação de Maxwell na interface. No lado é fácil, tem tudo lá que a gente viu nas aulas passadas, no meio 1, no meio 2, seja um isolante ou condutor, mas agora na interface. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar aí a lei de Gauss, a lei de Ampère, a lei de Faraday, etc., na região da interface. Eu tenho aqui a interface, tenho aqui o meio 1 e aqui o meio 2. Então, por exemplo, eu tenho a lei de circuitação de Faraday, né? Integral no circuito fechado de E escalar dl menos, aqui só aparece menos integral na área dentro da superfície e del B del T escalar em ds. Então agora eu vou pegar o caminho C, aqui onde eu vou fazer essa integral, né? Eu vou pegar um retângulo aqui próximo da superfície. Esse retângulo tem um comprimento L e
tem uma largura aqui que eu chamo de H. Então isso vai ser, a integral vai dar o campo na região 1, quase perto da superfície, na região 2, quase perto da superfície. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o limite em que H tende para zero. Então eu vou calcular o campo na região 1 e na região 2, mas bem na superfície. Então, veja, a integral nesse caminho seria integral. Vamos fazer assim, deixa eu ver como é que eu percurso aqui para baixo. Né? Sim, integral nesse pedacinho aqui, depois integral nesse pedacinho, integral nesse pedaço, integral nesse pedaço. A integral no pedaço de cima e a integral no pedaço de zero vai dar nula, porque o tamanho do pedaço vai dar zero. A integral aqui e aqui, né, como é E escalar dl, E escalar dl vai dar o componente do campo que é paralelo à interface, que é paralelo ao L. Então, essa integral aqui vai dar E1 paralelo à superfície vezes L, né, numa direção, e na outra na direção oposta, E2, com 2, paralelo vezes L. Isso aqui tem que ser igual à integral de dB dt na área. Mas se o H tende para zero, a área tende para zero. Então a integral do segundo, né, a área tende para zero, isso aqui vai dar zero. Eu vou fazer o limite com H tendendo para zero. Então isso é igual a zero. E aqui eu tenho a primeira relação, porque os campos elétricos, desculpa, vamos fazer assim, E1 paralelo é igual a E2 paralelo. O componente do campo paralelo, do campo elétrico paralelo à interface é contínuo. Ele não tem nenhuma alteração. Agora vamos ver o que tem para fazer. Vamos fazer a mesma coisa usando a lei de Ampère-Max, né? Que é a expressão equivalente para o campo magnético. Então eu tenho integral de B sobre μ escalar dl. No vácuo, esse μ é μ0, né? Eu posso escrever integral de B dl e o μ sai fora da. Aqui, como o meu caminho pega os dois meios, num meio eu tenho μ1, no outro meio eu tenho μ2. Então eu tenho que colocar o μ dentro da integral. Isso aqui é igual a μ0 epsilon. Epsilon também depende do meio, então eu tenho que colocar o epsilon dentro da integral. Né? E essa integral desculpa, aqui não tem μ0 ainda. Aqui eu tenho integral de na lei de Gauss, na lei de Ampère, no vácuo, aqui aparece epsilon 0 integral de del E del T. Né? Esse μ vai para lá, fica μ0, epsilon 0. Né? No vácuo é integral de B escalar dl é igual a μ0, epsilon 0. Não, tem a corrente, desculpe. Estou esquecendo do termo da corrente. Vou ver aqui que eu não lembro exatamente. μ0J. μ0J mais μ0 epsilon 0 del E del T escalar N ds. Isso. Essa é a lei de Max-Ampère no vácuo. Quando eu isso aqui, esse μ0 eu podia pôr para cá, né? Podia pôr aqui, ó, B sobre μ0. É uma constante, mas posso colocar de qualquer J, mas isso aqui. Quando eu passo para o meio,
esse J vai dar aqueles termos que tem o próprio campo elétrico e a derivada. Então aqui vai aparecer G. Cadê? G de ômega vezes E mais epsilon de ômega del E del T. Tudo isso escalar N dentro. Essa é a lei de Maxwell. Se eu faço no vácuo, isso aqui vira epsilon zero e o G vira zero. Não tem, o G é ligado com a condutividade elétrica. O vácuo, a condutividade elétrica é zero. Ok, agora fazer a mesma coisa. No limite em que o H tende para zero, mesmo caminho, é o mesmo caminho que eu fiz ali. Isso aqui vai dar zero novamente, porque a superfície é zero, né? Quando o H tende para zero, essa integral dá zero. A integral de B escalar dr também só vai dar o componente do campo paralelo de um lado, componente do campo paralelo do outro, e na região do H é zero, porque o tamanho do H vai tender para zero. Então isso aqui vai ficar B1 paralelo sobre μ1 menos B2 paralelo sobre μ2 é igual a zero. E portanto a gente tem essa equação para o campo magnético paralelo. O B1 paralelo sobre μ1 é igual ao B2 paralelo sobre μ2. Se o μ for o mesmo para os dois meios, se a permeabilidade magnética for a mesma para os dois meios, então os componentes do campo são paralelos, também são iguais. Agora os componentes perpendiculares. Para ver o componente perpendicular, eu vou agora usar a lei de Gauss. Eu tenho aqui o meio 1, aqui o meio 2. Eu vou pegar um pequeno cilindro aqui, também de diâmetro L e de altura H, e vou fazer a integral de E escalar N ds. Bom, agora isso daqui na lei de Gauss, no vácuo, né, integral de E escalar N ds é Q sobre epsilon zero. Então eu podia escrever essa lei assim, ó, né, Q, e colocar o epsilon zero aqui. Essa é a lei. É a mesma coisa. Só que agora o epsilon varia. Então eu tenho que obrigatoriamente colocar aqui na equação, porque nessa superfície aqui ele vai ter um valor e nessa vai ter outro. Então eu chamo isso aqui, por exemplo, de N1, e aqui tem o N2. E obviamente no limite em que H tende para zero, a integral do campo vezes essas N's daqui vai dar zero, porque a superfície ali vai ficar aí para zero. Então isso aqui vai ser epsilon 1 E1 escalar N1 menos epsilon 2 E2 escalar N2, tudo isso vezes A, que é a área, né? Essa superfície aqui tem área A. Isso daqui é igual a carga contida no voluminho diferencial, um voluminho pequenininho. Se eu divido a carga pela área, eu tenho a densidade superficial de ar, né? Então, E1 escalar N1 é o componente E1 que é perpendicular à superfície. Então eu vou ter epsilon 1 E1 perpendicular menos epsilon 2 E2 perpendicular é igual a sigma, a densidade de carga na interface. Isso é densidade de carga livre, né? Tem que
Esse carga livre para dar carga que está presa ao átomo não contribui porque tem a carga positiva lá que vai. Então, quer dizer, o único tipo de carga que eu posso ter nesse modelo é carga. Se eu tenho, né, o meio 1 é um dielétrico e o meio 2 também é um dielétrico, então não tem carga livre. Os dois são isolantes. Eu tenho sanduíche aí de madeira com cimento. Então os dois são dielétricos, então o sigma é igual a 0. Se eu tiver um dos meios, né, por exemplo, o meio 1 é um metal e o meio 2 é um dielétrico, então pode, em geral, vai aparecer uma densidade de carga superficial. Né? Então aí o sigma é diferente de 0. Veja que não tem sentido em falar numa interface metal-metal. Na prática tem, né? Se eu juntar alumínio com cobre, eu tenho uma coisa complicadíssima naquela superfície. Mas do ponto de vista do modelo de Drude, eu só tenho elétrons de condução. Então eu tenho elétron de condução no alumínio, tenho no cobre. Então é tudo a mesma coisa, não tem interface, né, metal-metal nesse modelo. Talvez tenha um pouquinho, porque o número de elétrons livres por metro cúbico é ligeiramente diferente, mas para metais bons condutores esse número é muito próximo. Então a diferença é muito pequena. E finalmente agora a mesma equação, a equação equivalente, né, da lei de Gauss, que é a lei de Gauss magnética, né? Eu tenho integral de B escalar n ds é igual a 0. Essa continua sendo 0, não tem carga magnética, não tem nada do outro lado. Isso aqui vai dar a mesma coisa que tinha ali, né? Só que agora não tem μ, não tem epsilon, então eu vou ter B perpendicular, B1 perpendicular menos B2 perpendicular vezes A igual a 0. Então a gente conclui que o componente perpendicular do campo magnético é contínuo na interface. Então nós temos essas 4 relações, né? O componente do campo elétrico paralelo à interface é contínuo, né? Não muda. O componente perpendicular do campo magnético à interface também não se altera. E o componente perpendicular do campo elétrico obedece essa relação aqui, né? Onde aqui o sigma é carga livre e aqui o componente paralelo do campo magnético. Essas condições que vão acontecer em qualquer interface. Bom, isso era o que era a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai aplicar isso para o caso de realmente aplicar no caso da refração e reflexão e refração da luz, num caso específico. Ok.